Eu vou mostrar a mensagem do dia. Então, nós temos uma mensagem aqui hoje, número 8. Pratique a percepção de Deus nas horas de bênçãos. Que a presença divina será familiar nas horas de dor. Reconheça e reverencie as muitas manifestações de Deus. Na natureza, nas outras pessoas, nos lugares inesperados, nos milagres improváveis. Então, quando a gente tem uma percepçãozinha a mais ali no toque do vento, no cheiro de uma flor, numa estrela que brilha mais forte, né? Aqui costuma falar que é a percepção de Deus e é uma hora de bênção. E quando vier a dor, né? Não tem como evitar dores, tristezas, choros. Isso faz parte da nossa vida, faz parte do nosso crescimento. Todo mundo tem sua vida, eu sei disso. Alguns têm sofrimentos diferentes, nem todos os sofrimentos são iguais, mas fica assim uma situação de como eu encarar aquele sofrimento, como encarar aquela dor, aquela angústia, né? Lembrando que tem aí as manifestações de Deus, e nessas horas a gente pode lembrar desses bons momentos, né? Uma praia que a gente foi, um lugar gostoso que a gente foi, e naquele momento de dor a gente pode falar, poxa, quando tudo passar eu quero voltar naquele lugar, quero rever aquela pessoa, ou eu quero ligar para aquela pessoa que ela tem boas palavras, né? Ela me traz alegria. Então, em vez de você mandar um áudio ou ligar no WhatsApp, mandar mensagem no WhatsApp, pega o telefone e liga. E, né, em vez de você ficar aí mandando mensagem de texto. Às vezes ouvir a voz da pessoa é bem melhor. Ok? Fica aí a mensagem de hoje. Bom, o tema da aula de hoje é... Eu não vou ainda entrar em pentest, mas esse é um tema que vai fazer parte de pentest, já faz uma alavanca para pentest. Eu vou passar para vocês hoje sobre computação forense. Vocês já ouviram falar de computação forense? É para investigação criminal, né? Esse tipo de coisa. Não vi. Lucas? Foi o Davi. Ô, Davi, a aula passada você não falou nada, hein? Resolvi ficar mais quieto. O que aconteceu, Davi? Fala aí, meu. Eu senti só falta, o Davi não comentou nada. Não, eu tô aqui só assistindo. Então tá. Vamos lá, pessoal, vamos interagir. E quem mais aí? É para investigações criminais, você falou? Computação forense? Isso, em partes para isso. Em parte para isso. Quem mais fala alguma coisa aí? Sobre a computação forense ou o conceito de análise forense. Não só a computação forense, mas o conceito da análise forense. Não seria a parte de quem investiga como ocorreu o crime, como foi tudo ocorrido? E tenta desvendar como foi? Também. Como foi, né? Faz o tipo de um trajeto reverso, né? Tipo uma investigação, tipo um Sherlock Holmes, mais ou menos. Muito bem, João. Davi, quem mais arrisca aí falar? Natália, Luísa, Lucas, Tainá. Tô vendo os nomes, tá na minha tela aqui. Arthur, Ana Júlia. Vamos, pessoal. Audrey. Tem gente que eu nunca ouvi a voz. Guilherme tá aí, Guilherme? Pessoal, mais ninguém quer comentar sobre forense? Penso a mesma coisa que eles. Tainá respondeu. Muito bem. Bom, exatamente. Dando continuidade no assunto, é isso mesmo. É algo relacionado com investigação, com algum processo que você utiliza, você segue processos, você segue etapas, que você vai tentar descobrir o que ocorreu naquele fato. Pode ser um crime, pode ser um resultado de algum processo que ocorreu. Tá? Então, a área forense, né, o conceito forense, né, está em todas as áreas e não só na computação. Tá? Exatamente aqui na nossa disciplina, a gente está falando de computação forense, ou seja, usar a técnica forense
em computação, né? Então, se você for investigar crimes cibernéticos, crimes relacionados à computação, né? Então, você pode aplicar em uma das áreas da análise forense. Mas tem a análise forense em química, inclusive, acho que no Instituto tem um professor, né, que tem até um livro, acho que é o Matheus, ele... Ok, Guilherme, responde aí, tá, quando quiser. Ele também tem um livro, parece, ele já deu aplicou alguns mini cursos sobre química forense, né, principalmente a área da química, que oferece um leque bastante grande sobre isso, tá? Então, tem todas as áreas. A computação forense, ela tem crescido muito, principalmente quando você assiste aqueles programas CSI, Blacklist, né? Esses seriados de investigação, nós podemos observar que muitas técnicas de computação estão presentes ali no ambiente do cenário do crime ou do fato ali que aconteceu, ok? Então, isso seria o tópico da aula de hoje. Eu coloquei tópicos aqui porque são alguns tópicos, realmente, alguns assuntos que fazem parte da computação forense, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, crimes cibernéticos, né? Cada vez mais eles crescem e se tornam preocupação em empresas de todo mundo, né? Não só empresas, mas como nós também estamos sendo afetados, né? Então, métodos de controle e proteção à informação digital são adotados em diversas vertentes. Mesmo assim, o número de incidentes relacionados à segurança da informação segue em linha crescente. Nós vamos ver mais à frente ali alguns gráficos que demonstram algumas oscilações, porém, eles crescem, tá? A tendência é aumentar. Tanto pelo lado malicioso, tanto também pelo aumento de dispositivos computacionais, né? Então, esses crimes afetam desde pequenas empresas a grandes corporações multinacionais, né? Então, diante desse cenário de maliciosidade digital, as empresas precisam de métodos preventivos e investigativos. Então, a computação forense está mais voltada aqui no método investigativo, né? Visando proteger o seu ambiente desse tipo de incidentes. Então, os indivíduos que realizam esses crimes podem estar dentro da própria corporação, e quando há esse tipo de suspeita, é preciso reunir evidências que elenca aqui com o processo investigativo, né, para que possa acusar legalmente, o suspeito e assim levá-lo a responder pelo crime judicialmente. Acho que isso aqui resume bem a técnica investigativa, tanto pelo lado computacional, mas em todas as vertentes sociais de nossas vidas, né? Então, você investigar um crime, você investigar um assalto, você investigar algo que aconteceu, é um processo que você vai coletar informações, que você vai levantar coletas de provas, de dados, né? Ou melhor, falando em português literal, rastros, né? Rastros ali, pegadas que você vai... Isso que vai trazer para a gente o quê? Instâncias da realização por exemplo, de um crime. E aí, para você, por exemplo, reunir essas evidências, para você, até que é uma palavra um pouco forte, acusar legalmente, né? De uma maneira você vai apontar legalmente, ou seja, dentro das evidências que você analisou, investigou, e levantar o suspeito para que ele possa responder pelo crime judicialmente, com base nas leis, na justiça, né? Não na justiça feita com as próprias mãos, vamos dizer assim. Ok? O que vocês percebem quando a gente fala judicialmente e legalmente? O que vem a vocês na cabeça? E o que traz uma dica? Isso aqui também traz uma outra vertente. Isso traz uma outra... Oi? Vai processar o cara que fez isso? Isso, vai processar. Mas para que eu processe uma pessoa, para que eu converse com essa pessoa de forma judicial e legal, eu tenho que ter o que para fazer isso? Eu tenho que ser ou tenho que contratar que talvez alguns de vocês aí vão ser futuro? Bianca tá quietinha também. Gabriela, vamos?
para que eu possa processar uma pessoa, ou possa abrir aí um processo, né? Judicialmente, legalmente, eu tenho que ter um embasamento em quê? Em leis. E quem que entende de leis? Um advogado? Isso. Muito bem, Bianca. Obrigado por responder. Um advogado. Então, aí, é uma dica, está surgindo, já surgiu, né? Mas está aumentando mais a profissão, do advogado do direito digital. Ou seja, um casamento aí entre leis, né, advogado e a computação. Né? Então, é uma nova profissão que tem aí no mercado de profissões, que é a pessoa que faz uma faculdade de direito, mas ela se especializa em computação, eu não lembro o nome mais correto agora, direito digital, se não me engano, tá? Direito digital, ou direito computacional, que é onde ele tem os embasamentos da lei, legal, mas ele trabalha especificamente na informática, tá? Então, lembra daquela aula de política de segurança da informação que o professor Márcio passou? As políticas de segurança da informação, eu acho que também complementei isso com vocês, não me lembro, mas provavelmente tinha falado, que para você desenvolver certas políticas de segurança da informação, tem que ter um embasamento jurídico, um embasamento legal. E a computação forense, ela também traz um pé ali, ela também é baseada em leis, né? Na parte legal da coisa, né? Então, você tem que ter um embasamento de leis para você poder, por exemplo, fazer investigação. É claro que o perito criminal, vamos dizer assim, eu ia falar federal, mas o perito criminal, tanto federal como privado, ele é formado em computação, tá? A formação dele é computação. É claro que se ele tiver uma faculdade de direito ou uma especialização em direito digital, ele vai se tornar mais tranquilo para poder fazer investigação. Entendeu essa mescla de informações? Direito, computação forense, investigação? Alguma pergunta? Deu para passar bem pro Rian isso? Entendeu? Tá. Então, isso é uma nova profissão que está surgindo aí. O perito criminal federal também e o direito digital. Bom, você pode atuar, por exemplo, um profissional de TI em organizações públicas e privadas, né? E o domínio de técnicas de análise forense, aplicadas no âmbito computacional. A análise forense computacional consiste em um conjunto de técnicas para coleta e exame de evidências digitais. É a mesma coisa um perito criminal químico, né? Ele vai reunir técnicas com procedimentos de investigação voltados para a química, né? Que utilize material químico, que utilize ferramentas na área de química. Aqui ele vai usar ferramentas digitais, né? Computacionais, que vai reconstruir, né? Até mesmo reconstruir dados, reconstruir o ataque em si que foi efetuado, identificar e rastreamento de invasões. Ok? Através dessa técnica, é envolvido alguns conceitos essenciais para a investigação forense digital. Por favor, dê uma lida aqui nesses tópicos que eu vou pegar minha água que eu esqueci. Só um minutinho, por favor. Dá licença. Desculpa, pessoal. Esqueci minha garrafa de água. Bom, então essa técnica ela envolve alguns conceitos para você fazer uma investigação. Volatilidade de evidências e coleta de dados em um sistema em execução. Né? As evidências ela tem uma volatilidade, ela tem uma sensibilidade em questão de ser voláteis. Recuperação de informações parcialmente destruídas. O criminoso geralmente destrói as informações, queima o HD, macera o HD lá, joga no chão. Reconstrução da linha temporal dos eventos. Então, você tem que ser antenado com a questão do que aconteceu em eventos, né?
Prevenção de armadilhas instaladas, os invasores instalam armadilhas, né? Os criminosos eles instalam algumas possíveis armadilhas porque eles sabem que haverá uma investigação futura. Compreensão da lógica dos sistemas de arquivos, tá? Sistemas de arquivos dos computadores, dos sistemas operacionais. Reconhecimento de artefatos maliciosos e técnicas de recuperação de dados armazenados em memória. Essas duas últimas aqui, compreensão da lógica dos sistemas de arquivos, alguém poderia me responder o que seria sistemas de arquivos? O que vocês acham que são sistemas de arquivos? Está ligado com sistemas operacionais. Quem pode me falar o que são sistemas de arquivos? Tem que saber mexer no regedito do Windows. Isso, também, principalmente. O Davi falou que tem que mexer no registro do Windows, né? Exatamente, tem que saber bem de registros de Windows. O que são sistemas de arquivos? Também o que são artefatos maliciosos? Tem alguma coisa a ver com o artefato malicioso? Tem a ver com o fascículo dos códigos maliciosos que nós vimos na aula anterior sobre rootkits. Lembra do rootkits? Que é aquilo quando o invasor abre a máquina, né, explora a máquina por meio de uma porta, e ali ele consegue instalar algumas ferramentas, ele deixa no computador lá, escondida, e para que ele consiga fazer aí as manutenções do sistema, apagamento de logs, dos deixados, ou instalar essas armadilhas. O artefato malicioso, Isabela, sim, seria um tipo de vírus também. É um artefato malicioso. Sim, um vírus. Malware, né? Um Trojan Horse, um backdoor. Tudo isso é o contexto. Muito bem. Existem técnicas de recuperação de dados armazenados em memória, tanto memória temporal, memória RAM, como também a memória permanente, os discos rígidos. Agora, sistemas de arquivos, então, é o meio que o computador, é o meio que o sistema operacional utiliza para gravar os arquivos, ou seja, para salvar os arquivos no disco, para salvar os arquivos, para organizar os arquivos no disco e também para recuperar esses arquivos. Não recuperar quando perde, mas para recuperar a informação que está no arquivo, por exemplo, no arquivo do Word, que é a organização e recuperação dos dados, né? A pessoa vai lá, abre um arquivo, abre uma imagem para continuar a sua edição. Então, a gente fala recuperação, né? Então, isso é o meio que o Windows, por exemplo, utiliza para organizar, salvar e gerenciar os arquivos, os dados no disco. Às vezes, né, eles são diferentes para outros sistemas operacionais. Por exemplo, o iOS usa um tipo de sistema de arquivo, o Linux usa vários tipos. Existem os mais principais, existem os mais utilizados, mas são maneiras diferentes. Então, é importante que você entenda como que o Windows armazena esses arquivos, como o Linux também armazena, e como, por exemplo, o iOS armazena. Só que são assim, semelhantes, porém algumas técnicas diferentes, tá ok? Isso seria sistema de arquivos. Bom, o objetivo, então, da análise forense também é fornecer habilidades necessárias à investigação de sistemas potencialmente comprometidos, bem como conhecimento sobre ataques comuns e a preparação para trabalhar uma investigação legal. Bom, conhecimentos prévios. Para você ser um perito forense, para você ser, por exemplo, um profissional da análise forense, além de você fazer cursos, você fazer uma faculdade, um técnico em redes já ajuda muito, você fazer uma faculdade de computação, a base é a computação, né? Você fazer qualquer faculdade de computação. É claro, se você fizer uma engenharia da computação, uma ciência da computação, você vai ter um embasamento um pouco mais amplo, né? Mas nada impede, por exemplo, de fazer, mesmo com técnico em redes, mesmo com análise e desenvolvimento de software, você está na área de computação. Mesmo, por exemplo, licenciatura em computação, você conhece a computação. Então, você, por exemplo, tem que ter um conhecimento de sistemas de Unix e Windows, como eu disse anteriormente, comandos, ferramentas administrativas, funcionamento interno. Eu acho que vocês estão fazendo aquela disciplina SO com o professor Lúcio, não estão? Administração e sistemas operacionais?
Sim, professor. Sim. Ó, vocês não estão vendo lá o Linux, o Ubuntu, pelo jeito? Estão trabalhando com o Ubuntu, que é um sistema, uma distribuição Linux, chamada Ubuntu, não é? Ou está usando outro? Geralmente o professor Lúcio gosta de usar o Ubuntu. Não, é o Ubuntu mesmo, professor. É o Ubuntu Server que a gente está usando. Joia, isso mesmo. Eu trabalho com Debian, gosto de trabalhar com Debian, mas são semelhantes, são estruturados, são ótimos. Bom, então, é baseado no Unix, né? Já vocês vão ter administração de redes Windows no terceiro ano, aí vocês vão conhecer o sistema operacional Windows, as ferramentas de cada um, e assim mais. Agora aqui, ó, básico DTCP e IP. Aí vocês já estão aprendendo no primeiro ano, princípio de rede de computadores, e estão vendo aí comigo em RD. Então, o básico de TCP e IP e seus protocolos, né? O que cada protocolo faz, como que é o transporte, como que é o meio de portas, quais são as portas principais, quais são as portas mais visadas por atacantes, qual é a porta suspeita que o atacante invadiu a rede, lá o computador, e deixou lá uma porta aberta. Que porta que pode ser essa porta que está aberta, fazendo com que as pessoas, fazendo com que uma botnet consiga, por exemplo, executar lá os seus ataques DOS. Então, você tem que ter esse conhecimento também, tá? Vocês estão entendendo o assunto? Tá confuso? Vocês estão ficando meio que passando maionese fora do pão, ou vocês estão compreendendo o assunto? Dá para entender, sim. Lucas, está entendendo? Qual, Lucas? Um dos dois. Os dois estão aí. Lucas Neres, Lucas Gardini. Marielle, está entendendo? Ana Júlia? Pessoal, estão entendendo? Posso continuar? Pode, sim. Obrigado, Eduardo. Bom, vamos lá. Lucas, tô sim. Beleza, Marielle, sim. Ok, então vamos lá. Às vezes eu esqueço de ver o chat, tô vendo aí. Bom, então, voltando a reforçar um pouco. A computação forense, o perito, eu vou falar mais do perito criminal, né? O perito criminal forense, que é o investigador realmente lá do CSI, que vai chegar lá com o camburão da polícia, né? Com aquele pessoal no ambiente do crime, né? Mas às vezes pode ser um crime que não vai ter sangue, não vai ter corpo, não vai ter cadáver, né? Vai ser um crime computacional, né? Mas é uma profissão que ganha-se muito bem, tá? Se vocês observarem aí, eu só não deu tempo de pegar aí alguns concursos, mas se vocês observarem concursos que estão ou que já foram abertos nessa área, é um salário razoavelmente bom. Eu acho que razoavelmente bom, não é bom, porque em torno aí de, se não me engano, de 6, 7 mil para cima, né? Tem peritos aí que ganham 10 mil reais para cima, dependendo. Isso eu estou falando perito criminal federal, tá? Polícia Federal. Mas você também pode trabalhar com um perito criminal particular. Você pode desenvolver um curso, fazer cursos. Existem vários cursos aí que você pode estar fazendo e você se especializar nessa área, né? Ele seria uma vertente assim que entenda de redes, que entenda de sistemas operacionais, mas que se especializa em ferramentas mais específicas para essas questões de investigação. Então, por isso que trata aqui de comandos do Unix, do Windows. Por quê? Porque se você for analisar um computador que tem lá, por exemplo, o suspeito utilizou um sistema Unix, a base do sistema Unix, os comandos são todos iguais. A maioria são iguais. Então, você pode usar um Ubuntu, você pode usar um Debian. São sistemas operacionais Linux, porém a base de funcionamento é em Unix. Se você usar um Unix puro mesmo, nativa, um FreeBSD, por exemplo, um HPLX, vocês vão estar usando semelhante ao Linux, mas os comandos são semelhantes também. Então, você tem que saber esses comandos para você poder explorar aquele sistema. Se você for investigar uma máquina ou Windows, os comandos, o prompt, o shell de comando, o PowerShell, é o Windows Server, é o Windows 10, é o Windows 7, entendeu? Então, o sistema operacional, como é a base do computador, de funcionamento, você tem que saber, né?
um pouco mais avançado do que um usuário comum, ok? E, claro, você vai investigar uma rede, não tem como você não falar, eu não entendo de TCP/IP. É o mínimo básico para você entender o que é um protocolo da camada de rede, da camada de transporte, da camada de aplicação. Como eu disse, quais são as portas mais visadas pelos atacantes. Nós vamos ver depois aí mais para frente nos gráficos, nos slides, próximos slides, aí, os gráficos que mostram quais são as portas mais visadas por atacantes, né? E sistemas de arquivo, porque às vezes o atacante lá detonou o sistema, você tem meios de recuperar, né? Às vezes tem meios que você pode recuperar em arquivos, ou pedaços de arquivos, né? Partições, abstrações. Bom, o que geralmente a gente vê num curso desse? Se você for fazer um curso, estudar análise forense em sistemas computacionais. Sistemas computacionais, tá? Então, você vai ter que ter um estudo sobre processo investigativo, legislação vigente. Por exemplo, a LGPD, que está em vigor aí, que entrou agora em agosto aí. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, aqui no Brasil. Tem que entender, tem que saber. Quais são os principais crimes efetuados por computação, né? Envio de nudes, invasão de computadores, fake news, a clonagem de celulares, né? O famoso aí, golpe do WhatsApp clonado, que a pessoa pede dinheiro, falando, amanhã eu te pago, né? Sistemas de arquivos, como eu disse, como com HD armazena o dado, um CD, HDs, está aqui, repetiu, perdão, seria DVDs, né? Memória flash, particionamento, etc. Os dados, né, como eles são compostos, por exemplo, vocês aprenderam a técnica de esteganografia, não aprenderam? Que é muito importante, faz parte também. A recuperação de arquivos removidos, correção cronológica. Às vezes a pessoa vai lá, ela altera a data do sistema. Se ela conseguir privilégios do administrador do sistema, ela vai alterar a data do sistema, ela vai alterar o time do sistema. Então, às vezes, ela vai fazer um crime lá na frente, depois volta o tempo mais atual, ou vice-versa, no passado. Então, depende do que foi ocorrido ali na máquina, né? Por exemplo, uma atualização de segurança. Se a máquina foi invadida, talvez ela não tinha aquela certa atualização efetuada ainda. Mas aquela atualização foi lançada na semana passada. Então, isso prova que a máquina não tinha feito ainda a atualização. E a pessoa está falando que fez. Entendeu? Então, você vai ter que rastrear o sistema para ver se fez ou não. Olha lá, esteganografia, como eu disse, né? Captura e análise de tráfego de rede. Existem vários livros muito bons, livros aí na literatura, inclusive eu tenho um aqui, ó, deixa eu mostrar a câmera para vocês. Eu tenho esse livro aqui, que é do Chris Sander. Estão vendo aí o livro? Sim. Tá, esse livro aqui, Análise de Pacotes na Prática, usando o Wireshark para solucionar problemas de rede do mundo real. É um livro muito bacana, é uma versão traduzida pela Novatec, em português. O autor, eu tive o prazer de conversar com ele por e-mail, não pessoalmente, mas por e-mail. Ele é o Chris Sander. Ele está fazendo agora lançando um livro sobre honeypots para detectar anomalias, né, de atacantes por anomalias, ataques por anomalias. É um livro muito bacana que ele mostra para você como que você destrincha um pacote, por exemplo, de dados de uma rede, né? Tem outros livros também, tem um livro como que chama? Análise de tráfego em redes TCP/IP, do João Heriberto Mota Filho. Ele é um rapaz brasileiro, um professor brasileiro, muito bom também o livro dele, trabalha no Exército. Então, são o quê? São livros que vai ajudar você a capturar o tráfego da rede, analisar aquele tráfego. Então, como que você analisa um log, como que você coleta os dados passivamente ou ativamente, e tudo mais, ok? Análise de dispositivos móveis. Hoje, outra área que está crescendo muito aí, a computação forense em dispositivos móveis. Além de você entender aqui, por exemplo, o sistema operacional Unix e Windows, também é importante você entender o funcionamento de como funciona o Android, por exemplo. Né? O Android é um dos sistemas mais utilizados aí hoje para dispositivos mobile. Tanto também que estão crescendo para Smart TVs. Né? As Smart TVs também estão usando o Android. Também o iOS, né? O Apple, né? Também, claro, é utilizado. Então, só que ele é muito mais fechado, né?
Mas o Android, é interessante você fazer um curso, por exemplo, para entender o funcionamento do sistema operacional Android, ok? Como que você desbloqueia um SIM card, ok? E análise de artefatos, né? Técnicas de confinamento, proteção contra engenharia reversa, monitoramento de chamada de sistemas, de bibliotecas, né? Qual a biblioteca que o atacante usou lá no sistema, ele instalou, ele modificou alguma biblioteca importante do sistema operacional, ele modificou algum comando, tem aqueles comandos que você digita no prompt, né, no shell, às vezes o atacante usa o mesmo nome de comando, porém o comando modificado, né? Não dá para fazer muito isso com Windows, mas com Linux dá, porque é código aberto, ok? Bom, aqui estão alguns gráficos que eu vou passar para vocês. Esses gráficos, eles são voltados para ataques analisados e coletados aqui no Brasil. Então, quem fez esses gráficos é o CERT.br, que é a mesma organização que fez lá os fascículos de código malicioso. É um gráfico atualizado até o mês de junho, então é de janeiro a junho, tá? Desde 1999 até o ano 2020, porém 2020 vai ter junho. Então aqui, ó, total de incidentes, né? Eu sofri um incidente computacional, tive uma invasão em alguma coisa e reportei isso ao CERT. Se nós observarmos aqui, o ano que teve mais problemas foi 2014. Estão vendo o gráfico aí? Tá? Então, Sim, professor. Então aqui teve 1 milhão de incidentes reportados. Se vocês observarem, né, claro, antigamente, em 99, não tinha todo esse equipamento, toda essa análise estatística que é feita hoje. Mas você viu que foi crescendo, né? 2014 teve aqui uma discrepância maior, mas se a gente observar depois, 15, 16, ficou na média. Olha só, 2019 também, teve bastante ataques, né? 875 mil incidentes reportados, né? Incidentes. E no ano 2000 aqui, e 20, né, até junho, já houveram aqui 318 mil incidentes. Então, você sofre algum tipo de incidente, uma invasão, ou um ataque, ou algo que você suspeita que seja novo, você reporta isso ao CERT-BR, tem lá o formulário, tem um contato lá do CERT, aqui no Brasil, né, em São Paulo, a organização, né, ela que toma conta aqui do Brasil, e o CERT-BR é um ramo, é um braço do NIC-BR que cuida da segurança, né, da parte de incidentes e segurança da informação. Então, aqueles vídeos que eu passei para vocês, os fascículos, são todos do NIC-BR. Aqui nós temos aqui, ó, os incidentes mais reportados. Ó. Então, por exemplo, você tem um mês aqui você tem o total e o tipo, ó, percentual. Então, aqui nós temos 6.703 incidentes reportados como worm, 19%. O que é DOS aqui? Quem sabe me dizer o que é esse DOS aqui? Ou é assim que eu leio, DOS? O que é esse tipo de maliciosidade? É a negação de serviço. Ele faz o servidor ficar lotado de tarefa para fazer, aí ele acaba sobrecarregando o servidor. Isso, Davi, muito bem. Então, ataque DOS, né? Denial of Service, ou em português, negação de serviço, ataque de negação de serviço, é quando você faz com equipamento, né, um software, lá um servidor, que eu uso um software aplicação, uma aplicação servidora, faz com que fique sobrecarregado, enviando várias requisições a ele, e aí ele fica perdidão lá, não consegue responder, ele surta, vamos dizer assim, e aí para de funcionar. Esses são uns ataques também bem assim, visados na internet, né? Existem ferramentas aí que fazem esse tipo de ataque bem fácil. Invasão aqui deu 0%. Web, né? Incidentes reportados que foram gerados na web, na internet. O scam. O que é scam, pessoal? 59%. O que seria scam? Scam é ler, né? É você ler o quê? Scan é quando geralmente a gente faz um scan de portas. Nós vamos ver isso em pentest. Quando você executa uma aplicação, que você roda ela direcionando a um servidor, a um determinado domínio na internet, e ela vai verificar quais são as portas que estão abertas ali. Fraudes, né? Phishing, fake news, golpes, né? E outros. Então, isso aqui são os ataques
relacionados aqui, ó. O ORM ficou na média, o DOS teve um pouco maior em março, a invasão aqui aumentou um pouco, eu não sei porque está zero aqui, acho que a web cresceu bastante, o scan sempre bastante também, fraude tem maior, e aqui outros em março também teve bastante coisa. Bom, aqui tem uma legenda, depois eu vou deixar esses slides lá, vocês deem uma olhada aqui, que é o ORM, o DOS, a Denial of Service, invasão, né, um ataque bem sucedido, um caso particular de ataque, no caso aqui da web, né, ó, comprometeu servidores ou páginas de internet, varreduras de portas, aqui o scan, o fraude, ó, segundo o dicionário Roais, é qualquer ato ardiloso, enganoso, de má-fé. Outros, notificações de incidentes que não se enquadram nas categorias anteriores. Ok? Aqui nós temos os tipos em gráfico para a gente entender melhor. Ó. Então, aqui nós temos o maior mesmo, é o scan de portas, né? Todos os servidores aí são escaneados para verificar quais são as portas TCP/IP ou UDP que esse servidor tem aberta, ok? Depois nós temos aqui o ORMS, 17% em torno, Web em torno de 2%, invasão 0,19%, DOS 14%, outros 0,60% e fraude 5,66%, tá? Invasão é bem pequenininho mesmo. Aí nós temos aqui um outro gráfico, que é as questões de portas. Então, aqui, ó, se a gente pegar essa fatia maior da pizza aqui, ó, que é o scan de portas, quais são as portas que são mais visadas, que são mais, assim, desejadas pelos atacantes para poder efetuar a invasão ou efetuar o começo da exploração de vulnerabilidade. Lembrando que essas portas, elas ficam abertas. Se ela tiver uma vulnerabilidade naquela aplicação que está sendo executada no servidor, então você tem um servidor lá, por exemplo, o Windows, que está rodando um banco de dados SQL Server, e ele usa uma porta TCP para se comunicar com outras aplicações remotas. Se essa porta está aberta, tudo bem, ela tem que estar aberta para que ela receba solicitações de trabalho. Porém, se a aplicação que está executando esta porta, que está executando em cima dessa porta, no caso o próprio SQL Server, se ele tiver uma vulnerabilidade, se ele tiver um bug ali, um problema nessa aplicação, nesse software, essa porta ela estará oferecendo uma brecha, ela estará oferecendo ali uma possível facilidade para que o invasor consiga adentrar o sistema. Desde que o invasor conheça bem a aplicação vulnerável e faça tentativas de ataques, tentativas de invasão, para ver se ele consegue adentrar naquela porta. A fechadura também é frouxa. Será que se eu pegar uma chave aqui e conseguir apertar um pouquinho mais, ou outro tipo, eu vou conseguir espanar e entrar, entendeu? Aí instalar um backdoor e tudo mais. Então, esses programas de port scanner, eles varrem os servidores e mostram quais são as portas que estão abertas, ou pelo menos ouvindo alguma requisição de fora. Tá? Então, a porta aqui mais visada, tirando outros aqui, é a porta 22 do protocolo TCP. Quem sabe me dizer o que a porta 22 representa no protocolo TCP? Que aplicação que roda na 22? Quem pode me dizer isso? Ninguém? O que é a porta 22 TCP? Vocês fizeram, vocês já aprenderam a instalar o servidor de acesso remoto, com acesso remoto seguro, chamado SSH no Linux? No Lúcio? Quando você consegue instalar uma aplicação servidora, e por meio da porta 22 você acessa o sistema remotamente. Não chegaram nessa parte ainda, então. Provavelmente vocês vão aprender isso. A porta 22 é uma porta que utiliza criptografia por meio de uma ferramenta
um serviço chamado SSH, seria Security Shell, Security Shell, né? Security Shell, que é um shell, que é o comando, né? Shell, de comando, onde você acessa um sistema remotamente, ou na própria máquina, mas por meio dessa porta 22 do protocolo TCP. Então, se você conseguir acesso a essa porta, você tem acesso praticamente ao computador ali, pelo menos ao servidor, de uma maneira bem ampla, tá? Então, a porta 22 é bem visada, tá? O 25 é e-mail, o 23 é telnet, outras portas aqui, algumas eu não me lembro de cabeça. A 3389, que é a porta do RDP, da Microsoft, que é o cliente terminal service, né? Serviço de terminal service. É quase igual ao SSH, mas você tem um servidor lá na empresa e você usa lá um sistema operacional Windows Server, que a pessoa de casa, ela loga naquele servidor, ela acessa aquele servidor remotamente, chama Windows Terminal Service. E aí ela trabalha naquele servidor como se estivesse trabalhando localmente lá na empresa. Tá? Você usa o seu computador só para questão de acesso, mas você traz a área de trabalho remota, né? Você traz o computador para sua tela do seu computador em casa. Ok? Também é uma porta avisada. Aqui nós temos outros incidentes, né? Tentativas de fraudes. Ó, aqui abriu um pouco. Então, nós temos aqui phishing, né? Com 85% da fraude, do ataque, né? Do tipo de fraude denominada phishing, visando com contexto financeiro. Depois nós temos aqui phishing, outros tipos de phishing, 11%, e cavalos de Troia, aí ó, cavalo de Troia, vocês já sabem o que é, 3%. O que é o phishing, pessoal? O que é um tipo de ataque phishing? O que o phishing explora e o que o phishing gosta de agir de maliciosidade? Geralmente vocês percebem que esses tipos de ataques são nomenclaturas, termos em inglês, né? E é mantido aí. Se você traduzir phishing para o português, é o quê? Pescaria. Muito bem, pescaria, né? Pescaria o quê? Então, o phishing é uma técnica de você pescar a pessoa. Você joga uma isca para ela, por exemplo, você envia um e-mail para a pessoa falando para ela, ó, eu tenho aqui um cupom, uma lista de cupons de descontos das lojas americanas. Abre aí o arquivo, abre aí o .doc. Eu tenho aqui fotos do acidente que ocorreu em tal lugar. Eu tenho aqui, por exemplo, um print uma foto, uma imagem do Supercap premiado de domingo que vem. Né? Então, você cria aí o phishing de uma maneira que chame a atenção da pessoa, a pessoa abre lá o e-mail, um exemplo, né, no caso, abre o anexo do e-mail, geralmente por e-mail, que vem mais, e aí a pessoa instala um programa malicioso lá e ela cai na pescaria, né? Aí instala um backdoor, um Trojan Horse na máquina da pessoa, que complementa o que a gente falou naquelas aulas de códigos maliciosos lá para a pessoa ter acesso da máquina. Bom, nós temos aqui outros tipos de gráficos também, que é o incidente reportado aqui está em gráfico de barras, o número de incidentes, né, até junho, aquele gráfico anterior. Então, aqui nós vamos observar que o mês de março houve bastante problemas, pode ser relacionados à pandemia, logo no começo da pandemia, talvez phishings relacionados à pandemia, assuntos relacionados à pandemia, né? Depois deu uma decaidinha, mas aumentou agora em junho. Aqui nós temos incidentes reportados por CCs, né? Seriam os controles de domínios mundiais. Então, se você observar aqui, ó, é claro que isso aqui é uma análise estatística brasileira, mas ó, o Brasil ganhou aqui em 54% desses incidentes foram originados do próprio Brasil. Depois nós tivemos em segundo lugar os Estados Unidos, eu acho que é China, né? China. Depois Rússia aqui, ó, e CNL não sei o que é. Será que é Netherlands? Não. Rússia, França, e aí sucessivamente foi abaixando. Então, os Estados Unidos está aqui, depois a China, que é onde foi incidentes reportados ao CERT, da onde é a origem daquele ataque, daquele incidente. E da onde veio esse ataque, tá?
Esse gráfico, ele está desatualizado, já tem alguns anos, porém, dá para se ter uma ideia de onde vêm as fraudes nas organizações, de onde vêm as fraudes. Se você observar nesse gráfico, então, dentro de uma organização, dentro de uma empresa sua, onde você trabalha, você é dono, infelizmente, as fraudes, os problemas, vêm de 59% dos seus funcionários. Vocês sabiam disso? Provavelmente esse número não cresceu, não mudou ainda essa fatia do gráfico aqui. Né? São os famosos insiders, né? O seu próprio funcionário, o seu próprio colaborador, às vezes, ali, ele age de forma maliciosa com você na sua organização, talvez recebendo aí aquela famosa palavra que todo mundo conhece, né? Tá cansado de ouvir dizer, propina, né? Ou algum mérito aí, entre aspas, para você poder roubar informações sigilosas da sua empresa e vendê-las aí no mercado negro ou vendê-las para a concorrência. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Por isso que é importante a política de segurança da informação nesse caso, né, protegendo a organização e protegendo aí além de proteger a organização, se preocupar aí com a questão que os funcionários podem ou não podem fazer dentro do âmbito organizacional, tá? Aí depois nós temos aqui 19% de prestadores de serviço, 14% de fornecedores e 8% de clientes. Provavelmente clientes chateados com a organização e tudo mais, né? Funcionários descontentes tem de monte. Às vezes o funcionário está tão descontente lá que pediu aumento lá 100 vezes, não teve aumento, e aí entrou outro funcionário novo ganhando mais do que ele lá, né? Então, aí ele fica descontente, ele começa a sacanear a organização. Principalmente se esse funcionário, esse colaborador, for da área de TI e ele tem algum nível de privilégio intermediário na empresa, né? Ele tem uma camada de privilégio ali do sistema, onde ele tem acesso, no qual ele tem acesso a algumas áreas de privilégio que é só poucas pessoas ali, talvez gerentes, diretores, coordenadores, acessam o sistema. Então, aí ele pode sacanear mais ainda a organização, né? Então, por isso que você tem que desconfiar, entre aspas, até do seu gerente de TI ou até do seu administrador de TI. Ou seja, você criar técnicas de políticas de segurança nas quais aonde o próprio administrador de sistema tem que prestar conta do que ele está fazendo, ou ele está sendo monitorado, ou ele está sendo rastreado de forma legal, que caso aconteça alguma coisa, ele esteja cercado ali, vamos dizer assim. Ou seja, por meio de outra pessoa, por meio de uma segunda ou terceira pessoa que está também acompanhando o processo. Tá? Bom, para terminar essa parte aqui, nós temos algumas ferramentas aqui, eu quis colocar para vocês, até se der tempo durante aí, até o final do ano. Tem a ferramenta, o Sleuth Kit, o Autopsy, né? O Autopsy é uma ferramenta gratuita, aqui que é onde tem acho que é um Rottweiler aqui, né? Um Doberman, né? Ele é uma ferramenta gratuita, o Sleuth Kit. Na verdade, ele é da empresa Sleuth Kit, mas o Autopsy é um sistema de computação forense gratuito para você poder utilizar em sistemas operacionais Windows e Linux, tá? Você pode utilizar, ele recupera, ele pega imagens, ele consegue, por exemplo, fazer um rastreamento no seu disco e tudo mais, categoriza os arquivos, faz uma organização dos arquivos por meio de tipo de arquivos. O Kine, tá? Que é um Computer Forensics Linux Live Distro, ele é também, né, gratuito, é de uma empresa italiana. A versão, essa distro aqui, né, essa versão do Linux, ele é voltado para a computação forense. Você pode baixar aí na internet, né? Computer Aided Investigate Environment, né? E depois você também tem o Kali, que nós vamos ver em Pentest, que é uma ferramenta gratuita, que é onde você pode efetuar os ataques, você efetuar as análises aí com ferramentas de segurança. O Kali Linux. 3 ferramentas gratuitas que vocês podem estar utilizando para a computação forense. O Kali é usado também para fazer pentest, muito só para fazer pentest, tá? Bom, só queria comentar aqui
tem 2 livros muito legais. Faltou um aqui. Deixa eu achar aqui, peraí. Que é o... Na verdade, é do mesmo autor. Inclusive, é desse autor aqui, que é do Pedro Eleutério. Ele é um livro... também brasileiro. É um dos primeiros livros assim, brasileiros de computação forense. Eu tive o prazer de fazer um curso com ele na Nova Tech em 2015. Nós fizemos um curso lá de final de semana de computação forense, tá? E o Pedro Eleutério, ele é um perito criminal federal, concursado, efetivo, muito renomado, né? Então, estão vendo os livros aí? Tá? Estão vendo, pessoal, os livros? Sim. Sim. Tá? Esse livro do meio aqui é o mais antigo dele, Pedro Monteiro da Silva Eleutério e Márcio Pereira Machado. Eu fiz o curso com o Pedro. Foram 2 dias, sábado e domingo. Esse aqui é o primeiro livro dele. Esse outro livro aqui é do professor Ricardo Kleber Galvão, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Excelente livro também, voltado mais para as redes computadores. E esse livro aqui, o Tratado de Computação Forense, inclusive eu tenho ele aqui comigo. Esse livro aqui eu tenho ele, estão vendo aí? Tá? E ele me autografou aqui, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Tem o autógrafo dele, eu comprei diretamente com ele, com o autor. É um tratado porque tem vários autores de diferentes áreas, da área policial, da área de delegado, peritos, que trata de vários assuntos. Então, tudo para computação forense, né? Advogados e tudo mais. Esse livro é muito bacana aqui. Então, são algumas literaturas que vocês podem estar usando de referência aí. Esses 2 são mais em conta, esse aqui é um pouquinho mais caro, mas é mais atual, né? Mas pode começar com esse aqui do meio, depois do professor Kleber Galvão, os 2 juntos, depois você parte para isso. Esse é o último aqui, é mais atualizado, que ajuda bastante nesse conceito do entendimento da computação forense. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Entender a questão da computação forense? Conseguir passar um pouco aí para vocês o que usa a computação forense, o que você tem que saber para ser um perito criminal, quais são as técnicas, o que você vai utilizar, o que você tem que estar antenado aí com principais tipos de ataque, o que você vai aprender num curso, o que você vai exercitar aí na investigação do crime. A aula que vem eu passo um pouquinho mais para vocês sobre alguns exemplos que o professor mesmo comentou no curso, né? Alguns cuidados que tem que ter com o equipamento. E eu termino essa aula aí com alguns assuntos na aula que vem. Perguntas? Podemos encerrar a aula. Eu vou terminar a gravação aqui.